aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para curar os enfermos, libertar os cativos e pregar o Evangelho da graça. Por isso estou aqui. Antes de orar por você, eu queria compartilhar uma breve palavra que tem como título A Graça de Dar. Preste atenção, o importante não é o que você faria se você tivesse R$1 milhão, mas o que você está fazendo com os R$100 que você possui. Sabe, meu amado irmão, minha amada irmã, preste atenção na palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 8, do verso 1 ao 10. Também, irmão, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, eu testemunho, na medida das suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muito rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também se deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus, o que nos levou a recomendar a Tito, que, como começou, assim também complete essa graça entre vós. Como, porém, em tudo, manifestais a superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, em todo cuidado, em nosso amor para convosco. Assim também, abundeis nessa graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita mortos, o qual livrará a tão grande morte, em quem nós temos esperado, que ainda continuará a nos livrar. No capítulo 8 da segunda carta aos Coríntios, nós vemos Paulo organizando uma grande coleta para ajudar os santos necessitados que viviam na Judéia. Paulo estava fazendo o que hoje nós chamamos de um levantamento de fundos ou uma campanha financeira, mas a forma como ele aborda a questão é totalmente espiritual. Ele não estava interessado em persuadir ninguém a dar além do que podia, nem procurava ter algum ganho pessoal. Tudo que ele fez foi absolutamente na luz e agiu completamente cheio de Cristo. Nesse capítulo, nós temos alguns princípios que nos ensinarão como deveremos ofertar, segundo o ensinamento bíblico. Ofertar é uma graça de Deus. No primeiro verso nós lemos: também, irmãos, nos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Em primeiro lugar, Paulo diz que ofertar é uma graça concedida a nós. Os macedônios tinham tal clareza que contribuir era uma graça de Deus, que eles suplicaram a Paulo para ter o privilégio. É surpreendente olhar nessa perspectiva. Em primeiro lugar, ofertar é uma graça, porque Deus não precisa de coisa alguma e de ninguém, nem de ninguém. Entretanto, Ele permite que ofereçamos algo. A reação natural de quem foi muito abençoado é sempre feito nada por merecer. Ele tenta retribuir com alguma forma de gratidão e muita graça. O Deus todo-suficiente não precisa de coisa alguma receber algo de nós. Em segundo lugar, a graça é porque o dinheiro em si mesmo é algo envolvido em todo tipo de sujeira pecaminosa. Você não sabe por onde eles andaram. Pode ser que tenha sido resultado de um furto, assalto à mão armada, ou pagamento de uma prostituta, ou até colocado num despacho da esquina. Depois de tudo isso, vieram parar na sua mão. Aí você quer entregar algo assim a Deus? Não temos noção de todos os lugares
onde as cédulas passaram. Por isso, Deus mesmo nunca poderia recebê-lo como oferta, mas a sua graça, Ele permite que entregamos na igreja e Ele recebe como se fosse para si mesmo. É muita graça. Ainda há um terceiro fator. Em nossas motivações, ganhar dinheiro não são completamente santas. A motivação com que buscamos o lucro também não é inteiramente pura. Não é por não roubarmos, nem usarmos de corrupção que o nosso dinheiro seja santo. De forma ou outra, nossas riquezas são injustas. Lá em Lucas 16:9, há uma grande graça que o Senhor aceite a nossa oferta. Sua graça santifica o nosso dinheiro. Mude a sua mentalidade em relação a ofertar. Não se trata de uma obrigação ou fardo. Antes, trata-se de uma tremenda graça e privilégio. Só teremos uma percepção de grandiosidade dessa graça no dia em que os nossos olhos contemplarem a riqueza daquele que tudo enche todas as coisas. Não espere ficar rico para poder ofertar. No verso 2, Paulo continua: porque por meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. No verso 8:2, a igreja da Macedônia resolveu começar a contribuir justamente numa hora de prova e tribulação. Normalmente, quem está no meio de uma tribulação se desculpa dizendo que não pode ajudar. Mas os macedônios, Paulo diz que eles eram profundamente pobres. Não eram pobreza comum, era uma pobreza que agredia tamanha era da necessidade. Ainda assim, no verso 4, nós vemos que eles pediram com rogos encarecidamente que Paulo lhe desse a oportunidade de ofertar também. Eu já vi pobre implorando para ganhar alguma coisa, mas implorando para contribuir é algo raro. Há pessoas que estão esperando ficar ricas para então começar a investir no reino. Há outros que se desculpam pela falta de interesse na graça de contribuir, alegando situação financeira do país. É a crise, dizem. Quem é fiel, o apesar daquilo que tem, quem é fiel é o quanto tem muito e quanto tem pouco. O importante não é o que você faria se tivesse R$1 milhão, mas o que você está fazendo com R$100 que você possui. Muitos dizem: se eu tivesse R$100 milhões, eu ajudaria a igreja. Isso soa falso. Se você não ajuda hoje, quando tem R$100, também não ajudará quando tiver R$1 milhão. Quem não é fiel hoje, não vai se tornar fiel porque começou a ganhar mais. Fidelidade é uma questão de caráter, de princípio. Quem é fiel enquanto é pobre, também será fiel quando for rico. Quem é fiel ganhando um salário mínimo, será fiel ganhando R$1 milhão. Nós vivemos uma geração de homens de coração endurecidos e avarentos. Antes, amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Uma geração para quem a oferta é uma esmola ou algum tipo de troca com Deus. Se não houver a promessa do retorno multiplicado, muitos nem pensam em contribuir. Os macedônios vão se levantar naquele dia e confrontar a muitos. Aleluia! Que essa palavra traga luz no seu coração, te livre da avareza, te traga prosperidade, em nome de Jesus. Por isso eu oro por todos os irmãos que têm causas impossíveis na justiça, porque o Senhor já deu vitória. Eu oro pela dona Sônia, pelo Carlos Vinícius, pela dona Lia, pela Clênia, pela Thaís, pela Ana Paula, pela Lindaura, pela Alcinda, pelo Robson. Eu oro pela Jéssica, pela Rosa, pela Fátima lá em Abadia, pela Dona Maria das Graças, pelo seu Clemente, pelo Divino e pela Eliane da PS Diesel, pela Alvanda, pela Vanilda, pela Ilza, pelo Juninho, pela Suela e Cristina, pela Pastora Valéria, pela Salomé, pela Maria Carolina, pela Maria Rita, sua mãe, pela Rosângela, pelo Batista, pelo Galdino Júnior, pelo Jaqueline, pelo David, pela Almisa, pela Eva Maria, pelo Rogério lá no Ceasa, pela loja Lima Verde da Cristiane, pelo Rafael, que é vendedor, pelo Marcelo, que é corretor, pelo Marcos Antônio, pelo senhor André, pela Thalita, pelo Luiz do Empório Brilhante, Empório Ipanema, pelo Haroldo da Casa de Carnes Cunha, pelo Assado Martins e Eliane,
pela oficina do seu Clemente, pelo Polimento Gin do Gaúcho, pela Penha Congelados, pelo Anderson do Salão Novo Estilo, pelo Altimo e pela Michele do Mais Motos. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, graças te damos, ó Senhor, pelo privilégio de contribuir com essa obra. Obrigado, Pai, por cada dizimista, por cada ofertante. Obrigado, Pai, por cada irmão que tem a generosidade no seu coração. Eu oro nessa hora, repreendendo a todo espírito de miséria, pobreza, falência na vida dos teus filhos. Eu declaro que eles têm um coração generoso e que a palavra de Deus se cumpra na sua vida, porque a alma generosa prosperará. Dá a eles, Pai, sabedoria na sua vida financeira. Livra eles do fracasso, livra eles da derrota, livra da falência. Aqueles que têm causa na justiça, eu oro ao Senhor, pedindo ao Senhor que dê a eles vitória, que dê a eles, Pai, provisão. Em nome de Jesus, que isso possa acelerar a sua causa na justiça. Toca o coração desse juiz, para que eles tenham vitória. Eu abençoo a sua vida financeira. Em nome de Jesus, declaro prosperidade, declaro graça sobre graça, declaro multiplicação de sementeiras, e que o favor de Deus seja multiplicado na sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você foi abençoado com essa palavra e tem um desejo no coração de nos ajudar financeiramente, ofertando, nos ajude. Nós temos projetos muito audaciosos na nossa igreja. Se você quiser, fale comigo no privado, no Instagram, no Telegram. Deus vai abençoar você sobremaneira. Amém?